dispor, trazendo hoje exercícios de reforço do conteúdo calorimetria, mais especificamente sobre mudança de estado físico, curvas de aquecimento e resfriamento. No primeiro exercício, nós temos o seguinte enunciado: dispomos de 300 ml de água aquecida a uma temperatura de 25 graus Celsius e queremos transformá-la em 300 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor total a ser cedida nessa transformação? Bom, ao ler o enunciado, percebemos que essa quantidade de água vai ser resfriada até uma temperatura inferior à sua temperatura de solidificação, que no caso seria 0 graus. Então a água vai ser resfriada de 25 até chegar a uma temperatura de menos 10, onde ela deixou de ser água líquida e passou a ser água sólida, que recebe o nome de gelo. Dessa forma, esse resfriamento não pode ocorrer em uma única etapa, pois até chegar ao gelo vai ocorrer uma mudança de fase. Então, vamos usar os dados necessários e calcular as 3 etapas desse resfriamento. Na etapa número 1, nós vamos calcular a quantidade de calor necessária para resfriar 300 ml, que corresponde a 300 gramas de água, de 25 até 0 graus Celsius. Verificamos aqui que houve uma variação de temperatura negativa, de menos 25 graus Celsius, porque a água está sendo resfriada. Quando tem variação de temperatura, a gente usa a equação do calor sensível. Então, o nosso Q1, que corresponde à etapa 1, vai ser calculado pelo produto da massa, calor específico e a variação de temperatura. Lembrando que aqui, como nós estamos com a água, o calor específico que a gente vai usar é o calor específico da água, que corresponde a 1 caloria grama-grau Celsius. Substituindo aqui na equação, nós temos a massa, temos o calor específico e temos a variação de temperatura. Efetuando essa multiplicação, nós acabamos de calcular a quantidade de calor da etapa 1, que dá menos 7.500 calorias. Na etapa 2, nós vamos perceber uma mudança de fase, chamada de solidificação. Então, não vai ter variação de temperatura. Não tendo variação de temperatura, a gente vai calcular aqui uma quantidade de calor chamada calor latente, que a gente obtém ela apenas pelo produto da massa, pelo calor latente da mudança que está ocorrendo. Nesse caso aqui, como é a solidificação, então vai ser M vezes LS. LS é o calor de solidificação da água, que na tabela a gente busca o valor dele, corresponde a menos 80 calorias por grama. Substituindo a massa, que é 300, e substituindo o calor latente de solidificação, efetuando o produto, nós temos a quantidade de calor 2, que dá menos 24.000 calorias. Na etapa 3, nós teremos o resfriamento do gelo de 0 graus até menos 10. Verifica-se aqui, então, uma variação de temperatura de menos 10 graus Celsius. Tem variação de temperatura? Então, vamos calcular pela equação do calor sensível, que é massa, calor específico, ΔT. Porém, temos que lembrar agora que vamos ter que usar o calor específico do gelo, que corresponde a 0,5 caloria grama-grau Celsius. Substituindo massa, calor específico e variação de temperatura, esse produto vai nos dar a quantidade de calor 3, que dá menos 1.500 cal. Para finalizar, basta somar as quantidades de calor que a gente calculou nas três etapas. Então, somando Q1 mais Q2 mais Q3, nós temos menos 1.500 do Q1 mais
menos 24 mil do que 2, mais menos 500 mil do que 3. Quando a gente tem produtos de sinais diferentes, vai ficar tudo negativo aqui. Minha quantidade de calor total vai ser menos 7.500, menos 24 mil, menos 1.500, que vai somar um total de menos 33 mil calorias. Então, a gente chama de QT, quantidade de calor total do resfriamento que a gente acabou de calcular. Número 2. Qual a quantidade de calor latente necessária para vaporizar completamente 0,65 kg de água? Nesse caso, no enunciado, percebemos que não ocorre variação de temperatura, ou seja, ΔT é zero. Porém, está acontecendo uma mudança de fase, chamada de vaporização da água. Vamos anotar os dados, buscar valores em tabelas e calcular a quantidade de calor latente necessária para ocorrer essa transformação, essa mudança de fase. A massa da água foi dada em quilograma, 0,65 kg, mas eu preciso dela em grama. Então, multiplicando por 1000, esse 0,65 vai corresponder a 650 gramas de água. A substância é a água. O calor latente de vaporização LV da água na tabela corresponde a 540 calorias por grama. Agora é só calcular. A quantidade de calor latente é a massa da substância vezes o seu latente de vaporização. 650 que é a massa, 540 que é o latente de vaporização da água. Fazendo esse produto, nós chegamos então que é a quantidade de calor latente necessária para que ocorra essa vaporização completa da água. Nós temos como resultado 351 mil calorias. Era isso, pessoal. Um abraço.